Pois bem, nós estamos iniciando a realização do 17º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores e temos a satisfação imensa de receber todos os nossos escritores que vieram de longe, os que vieram de mais perto, os que são daqui da Iuna. Enfim, é um momento ímpar para nós poder, pela segunda vez consecutiva, estar realizando o Congresso Brasileiro em Iuna. E eu quero agora anunciar que nós vamos dar oportunidade agora, primeiro, ao Zé Caldas para fazer uma palestra sobre Guerrilhas do Caparaó, um livro muito difundido e que hoje é encontrado no Brasil inteiro para comprar. É um assunto em voga, haja vista que a Guerrilha do Caparaó é um fato histórico de renome internacional. Hoje é um fato que se discute no mundo inteiro, né? Principalmente quando se fala em afrontamento, né? Então a Guerrilha do Caparaó, ela está muito em evidência. E o Zé Caldas vai esmiuçar isso aqui para nós hoje. Vocês vão ficar à vontade para fazer perguntas depois da palestra dele. É um tema que podemos trabalhar bastante, porque não consegue esgotar toda a informação que vai ter aqui hoje, tá? Então, nós vamos convidar o Clério para vir aqui para frente, porque o Clério, ele não sossega. Parece que tem um bicho de pé agarrado no dedinho dele. Então eu vou pedir o Clério para vir cá para frente e vou convidar então o Zé Caldas para assumir então o seu posto aqui. Eu vou convidar o Clério para sentar do lado aqui do Zé Caldas e vou convidar a Lúcia Matos, que veio do Rio de Janeiro, é escritora, para também fazer parte da mesa com o Zé Caldas. Vamos aplaudir? Pessoal, boa tarde a todos. É com prazer que nós estamos aqui no nosso segundo dia do nosso 17º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. Eu gostaria inicialmente de destacar aqui a presença de Lúcia Matos, que está aqui conosco, né, participando aqui. Ela veio do Rio de Janeiro participar do nosso evento. A Dalva Fradiche com seu esposo Fred. Levanta aí, Dalva, por favor. Uma salva de palmas para a Dalva, que veio do Rio de Janeiro também. O Albércio Nunes, flamenguista Vieira Machado. Certo? E aí, fazendo esses registros, os nossos acadêmicos, tem o Roberto Vasco também, que está aí. Nós vamos iniciar então essa nossa parte aqui, justamente com a apresentação do nosso escritor José Caldas. José Caldas é um dos nomes mais representativos da nossa história da literatura do Estado do Espírito Santo. Zé Caldas é um jornalista agraciado com várias premiações e também um escritor que fez esse livro como um tipo de reportagem de um fato acontecido nessa região do Caparaó. Ele vai falar para vocês sobre esse tema, e nós estamos aqui, satisfeitos, honrados com a presença dele, e queremos agradecer a Saluto e a Academia Iunense de Letras, né, os acadêmicos que estão aqui. Nós queremos destacar a presença de vários acadêmicos, dizer também que aqui está uma das nossas homenageadas, a professora Alessandra, né, ex-professora Alessandra, que não vai poder ficar amanhã para receber a comenda dela, mas que nós vamos fazer a entrega daqui a pouco, tá? Ou resolveu ficar até amanhã? Hein? Se for ficar amanhã, pode ser também, não é isso? Tá bom, Alessandra? Tudo bem. A professora Alessandra está sempre convidando a gente, os escritores lá da Serra e da Grande Vitória, para fazer palestra na escola dela, lá. A escola localizada no bairro Laranjeiras Velha, lá no município da Serra. É isso aí. Yolanda, nossa secretária, né? É um prazer tê-la aqui conosco, participando conosco, tá? Vamos então, nesse momento, conceder a palavra a Zé Caldas para ele explicar sobre esse livro, essa publicação dele, sobre a Guerrilha do Caparaó. A Renata, né? A Renata está aí. Cadê a Renata? Ah, está ali já. Ô, Renata, levanta aí para o pessoal te conhecer. Renata veio do Rio de Janeiro.
Um destaque especial para a Renata, é que a Renata está presidindo o nosso núcleo acadêmico da nossa academia lá no Rio de Janeiro. Então, ela é presidente do núcleo, a Dalva é a secretária e a Lúcia, a Dalva é vice e Lúcia é secretária, desculpa, não é isso? Então, Renata, presidente, Dalva, vice e Lúcia, secretária do nosso núcleo acadêmico da nossa Academia Capixaba de Letras e Arte e Poetas Trovadores. Então, a nossa academia tem um núcleo lá e as três comandam, né? Já estão idealizando aí para dezembro agora, nós temos um jantar acadêmico no Rio de Janeiro, todos são convidados, hein? Vamos jantar lá no Rio de Janeiro, hein? Nosso jantar vai ser um jantar de gala lá no Rio de Janeiro, tá bom? Pode até ser no Copacabana, mas se não for, vai ser num lugar especial que elas vão conseguir. Com vocês, então, nosso escritor José Caldas, que merece todas as nossas homenagens, as nossas palmas. Uma salva de palmas, José Caldas. Bem, pessoal, boa tarde. Depois de um périplo que eu fiz ontem, maior do que o seu, Cléber, porque ontem eu estava na boca da onça, né? Vai numa estrada, interrompe, vai na outra, interrompe. Eu falei, eu não vou chegar mais não, gente. Eu tinha uma palestra 3 horas da tarde em Irupi. E ontem eu falei em Irupi, num fórum de turismo e negócio. Legal, né? E falar sobre esse assunto, porque devido ao tempo, né? O tempo passou e hoje a Guerrilha do Caparaó é um fato histórico que aconteceu na região e as pessoas querem transformar isso em atração turística. Eu acho muito justo. Aliás, a partir do livro, o perfil dos visitantes do Parque Nacional Caparaó mudou muito. Hoje é um outro perfil do público, que as pessoas querem conhecer a região e até ouvir as histórias sobre a guerrilha. Bom, como o Clério disse, meu nome é José Caldas da Costa. Eu sou caparauense com muito orgulho. Eu sou do Alegre, né? Nascido e criado no Alegre, saí com 18 anos, mas meus vínculos ainda estão bem firmados lá. Meu umbigo está enterrado lá, então, onde o umbigo da gente está enterrado não tem jeito, né? De vez em quando você tem que voltar, arrumar um jeito de voltar, porque a saudade bate forte. Todas as vezes que eu venho no Caparaó, o orgulho é meu, viu, Clério? Vocês serem convidados, a honra é minha de vir aqui, porque se tem uma região que eu tenho muito prazer em vir, é nessa região. E dar essa contribuição para poder ajudar a mover a região e a mudar um pouco algumas coisas aqui, né? Que o advento da guerrilha sirva realmente como atrativo para que as pessoas possam ter dias melhores. Eu converso muito com alguns dos ex-guerrilheiros, alguns deles ficaram muito afeiçoados a mim, especialmente Araquém Vaz Galvão. Que Araquém, vocês ainda vão ouvir falar muito no Araquém. O Araquém é escritor, mora em Valença, na Bahia, está com 80 e tal anos, e hoje não aguenta muito viajar mais. E eu falo para ele assim, Araquém, você é um camarada que só vai ser reconhecido, você vai ser igual Graciliano Ramos. Você só vai ser reconhecido depois que morrer. Ele fala assim, mas eu quero ser agora. Eu disse, mas agora não tem jeito não, que o Brasil é desse jeito. Então nasce outro país, não é assim? Então nasce outro país que você só vai ser reconhecido depois que morrer. Ele tem uma obra espetacular. O Araquém tem mais de 20 livros escritos. Ele escreve, ele quando viveu no exílio, ele fez história no Uruguai, fez cinema no Peru, produziu filmes. Ele é muito ligado a artes, foi presidente até recentemente do Conselho Estadual de Cultura da Bahia, e ele ficou muito afeiçoado a mim por essa identidade comum que nós temos, né? Essa ligação comum com essa coisa de produção, de letras, nessa área de literatura. Eu não sou um escritor de literatura, né? Eu confesso para vocês que já tentei, até, ô Saloto, você está publicando um negócio das trovinhas de Una? Eu chamo de trovinhas porque a minha é trovinha, de vocês não, de vocês é trova. A minha é trovinha. Aí quando ele lançou o concurso, eu falei assim, ô Clério, eu vou escrever uma trova para Iuna. Aí escrevi uma trova para Iuna. Eu não sabia como é que fazia, eu fiz mais ou menos. Tirei 9, Clério. Tirei 9 com louvor. O Clério fez uma correção. Tirei 10, não tirei nada, você me corrigiu. Eu tive que mudar um termo. A gente é abusado, moleque atrevido, né? Ele sempre corrige, né? Então é normal, então tirei 10, obrigado. Ô gente,
A gente reverencia. Então, gente, é o seguinte, ontem eu falei para um público diferente, às vezes a gente fala para um público diferente. Aqui eu estou falando para um público predominantemente de escritores, de pessoas já ligadas às letras. Então eu gostaria de saber se vocês querem conhecer a história de um menino atrevido que ousou escrever um livro, se vocês querem ouvir uma história de como se faz um livro, ou se vocês querem ouvir a história da guerrilha. Os três? Então até amanhã, Cléber. Eu não vou tomar até amanhã, porque ontem em Irupi eu falei 1h30, o pessoal teve que acabar, teve que tirar o microfone, senão não parava. Por que por que a gente acaba falando muito? Eu posso ficar em pé? Não é arrogância, não? Então tá. Eu me sinto mais à vontade assim, eu vou ficar de costas para vocês, mas vocês sabem, vocês já me conhecem, Paulo, não já? Então, eu gosto de ficar em pé porque eu acho que a gente fica mais perto de vocês. Lá a gente fecha e tal. Bom, a história por trás do livro, né? O que é esse livro? Esse livro, na verdade, é uma resposta a uma criança de 7 anos. Ele não era um livro, ele não era um projeto de livro. Ele era uma busca louca por uma resposta. Que resposta era essa? Eu tinha 7 anos, e isso vocês vão ver na introdução do livro. Eu tinha 7 anos, morava em Alegre, e não sei se aqui eles falam assim, mas lá no Alegre ele fala assim: quando você mora na roça ou mora na rua, né? Então ele morava na roça e estava indo para a rua. Em 1966, por aí, 67, o governo militar erradicou os cafezais no Brasil. A tese era de que os nossos cafés eram mal plantados, não tinham técnico de manejo, que precisava renovar as lavouras. Hoje, como geógrafo que eu sou jornalista, mas na verdade eu sou formado em geografia, eu tenho uma compreensão um pouco diferente dessa história. A minha compreensão dessa história é que, na verdade, e se eu contrariar o pensamento de qualquer um de vocês, me perdoe, não é essa a intenção, mas eu acho que no contraditório a gente cresce. Eu acho que naquele momento essa erradicação dos cafezais, esse esvaziamento do campo tinha um propósito muito claro de fazer uma inversão demográfica no Brasil, para dar sustentação aos grandes projetos industriais que precisavam de reserva de mercado de mão de obra. Basicamente é isso. Quem conhece filosofia e conhece Marx vai dizer: isso é marxismo. Pode ser, mas Marx, como filósofo, foi um grande camarada. Foi um grande pensador. Então, assim, eu não sou marxista, mas essa talvez seja uma tese muito baseada no marxismo, mas é um estudo, gente. Nós não podemos, não é no marxismo, mas em Marx, porque são duas coisas absolutamente diferentes. Marx é uma coisa, o marxismo é outra. Assim como Cristo é uma coisa e o cristianismo é outra. Dá para entender? Pronto. Então, para mim, a tese é essa. Então, naquele caldo de esvaziamento do campo, a minha família teve que se mudar. Eu sou filho, eu sou órfão desde os 8 meses de idade, e minha mãe morava, era o 3º casamento dela, com uma pessoa ligada ao campo. Eu vou usar uma expressão aqui, por favor, vocês não se ofendam, porque eu não consigo chamar de negro. Para mim, a gente é branco, preto ou amarelo. Não existe uma raça, uma sub-raça. Nós somos raça humana. Desculpe, mas essa é uma posição pessoal minha. Porque eu fui criado no meio de pessoas pretas. Porque o meu padrasto era preto, o pai que eu conheci era preto, meus amigos todos eram pretos, e isso para mim não faz a menor diferença. Então, meu pai era um filho de escravo. Meu padrasto, como é que eu me traio e chamo de pai, tá vendo? Meu padrasto era um filho de escravo, ligado à lavoura, um homem analfabeto, e tudo que ele sabia fazer na vida era trabalhar a lavoura. Uma vez que o campo começa a ter aquela dificuldade dos anos, se hoje é difícil viver no campo, imagina naquela época. Enfim, meu padrasto teve que vender a roça e a gente foi mudar para a rua. E minha mãe estava naquele período ali, indo à rua para poder arrumar a casa, arrumar a escola para a gente, essas coisas todas, porque a gente estudava numa escolinha mais de canto de rua, estava levando para outra escola. E eu me lembro muito claramente, essa é uma memória muito viva para mim, do momento em que a Alegre inteira parou. E era um silêncio fúnebre. Eu lembro exatamente a imagem. Eu segurando a mão da minha mãe, a gente parado na beira, porque a BR atravessa Alegre, né? Vem em direção a Guaçuí. E a cidade inteira parou dos caminhões com os soldados, as tropas passando em Alegre, vindo em direção a Caparaó. Aquela imagem ficou fixada. E a vida inteira eu procurei resposta para o que eu vi e ninguém me respondeu. Mas eu costumo dizer que
às vezes, algumas coisas que são incidentais na sua vida criam oportunidades. E eu costumo dizer que aquele incidente na minha vida fez nascer um jornalista. Porque o jornalista, basicamente, é um sujeito muito curioso, que pergunta tudo. E se ele não for assim, não serve para ser jornalista. Então, a partir dali, eu tinha sempre uma pergunta sem resposta, que era: o que aconteceu no Caparaó? Quando eu fiz 18 anos, fui prestar serviço militar, era um bom soldado, eu fui presidente do Grêmio, do meu tiro de guerra, na época era tiro de guerra, na unidade local, fui presidente do Grêmio, eu fiz curso de cabo, fui primeiro colocado no curso de cabo, eu comandei a tropa no exame final, tudo era eu, tudo naquele negócio era eu. Então eu era um bom soldado, era atirador de elite do grupo, enfim, tudo isso. E eu perguntei ao meu sargento, o que tinha, numa instrução eu perguntei assim: sargento, ele estava falando alguma coisa sobre esse período, e eu perguntei: sargento, eu era criança e me lembro desse acontecido, conta essa história, o que aconteceu no Caparaó? E ele deu uma resposta muito lacônica, não atendeu às minhas demandas. Ele falou assim: aquilo era um bando de subversivo que estava no Caparaó, porque o discurso era que o regime de 64 veio para combater a corrupção. Como é que era? Era a corrupção, a subversão, hein? Tinha uma terceira coisa que se falava, né? Era um discurso padrão, e ele repetiu esse discurso. Você é muito pouco para mim. Um bando subversivo, tá? O que é subversivo? Né? Alegre é uma cidade extremamente conservadora. Quer dizer que Iuna não é tão conservadora quanto Alegre, ainda que vocês achem Iuna conservadora. Iuna, por exemplo, tinha, como Guaçuí tinha, como Unicef tinha, o G11, que era o grupo dos 11, que era um grupo ligado ao Brizola, criado por ideia do Darcy Ribeiro, que era para fazer, bom, enfim, gente, o Brasil antes de 64 é diferente do Brasil pós-64. O mundo também daquela época é diferente do mundo de hoje. O mundo daquela época era bipolar. Por isso que o Saloto falou bem quando disse que esse episódio aqui é um episódio internacional. É internacional. Esse episódio tinha conexões internacionais. Esse episódio aqui. Não era um bando de subversivos que estava aqui, ou um grupo de bandoleiros, como no primeiro momento o comandante do Exército falou quando surgiu a notícia da guerrilha do Caparaó, e ele falou que era um grupo de bandoleiros. Não confunda um grupo de bandoleiros com guerrilheiros. E aí o coronel do batalhão de Manhuaçu, que foi caçado por causa disso, fotografou a identidade dos militares, que eram todos tinham identidade militar, eles tinham sido expulsos em 64, e mandou para o Davi Nasser, da Manchete. Na época eu achei a Manchete. O Davi Nasser veio cobrir. Então foi aí que se teve a notícia sobre a guerrilha. A prisão dos guerrilheiros foi noticiada pela primeira vez, ocorreu no dia 31 de março, de 31 para o dia 1º de abril, coincidência exatamente com a data de 64, do golpe de 64, civil-militar. A gente não pode chamar 64 só de golpe militar, não é correto, historicamente não é sustentável, mas é civil-militar, porque havia um apoio de uma parte da sociedade civil ao regime, os militares atenderam a esse apoio, tá? Houve uma ditadura militar após? Sim, houve, mas foi um golpe civil-militar. Então, coincidência exatamente, era o 3º aniversário de 64. E só 3 dias depois a imprensa tocou no assunto pela primeira vez e vazou a informação, né? Então, eu estava onde? Sim. Aí o sargento falou isso, assim, não tá bom. Eu continuei pesquisando. Em 1997, mais um incidente, que foi o seguinte: tinha um amigo nosso que era pastor na Igreja Batista você é de Divino, né? Quem é Divino? De Divino. Ele é pastor em Dores do Rio Preto. Ele foi a Vitória pedir uma ajuda a uma igreja, que eu participava lá, que era a Igreja Batista Africana, e foi pedir, falando com o pessoal que passa muito frio na época do inverno e tal, pedindo agasalhos. E eu me solidarizei com aquilo, junto à comunidade, juntamos aquele monte de agasalho e falei assim: vou levar. Pode deixar que eu levo lá em Dores do Rio Preto para você. Carlos, já que você vai lá, vamos aproveitar e subir o Pico de Bandeira? Eu falei: pô, boa ideia. Nunca subi, fui criado aos pés do Pico de Bandeira, nunca subi o Pico de Bandeira, vou subir. Só que na época eu era obeso e sedentário. Delícia, né? Gente, aí o Leilson me desafiou, e enfim nós programamos e subimos o Pico de Bandeira.
E aquela inquietação continuava na minha cabeça. Quando eu fui para Vitória, com 18 anos, comecei a trabalhar na redação, na época o PT tinha acabado de ser fundado, foi a época da anistia, 79, havia muito movimento estudantil, muita coisa, e havia muita gente militante de esquerda nas redações. Eu quero dizer, Alegre era conservadora, Alegre não tinha G11, e Alegre é uma cidade muito conservadora. Na minha cabeça toda era dentro daquele ambiente político. Quando eu cheguei em Vitória, eu me deparei com uma outra situação e descobri, tem alguma coisa que eu não sei. Pensei, tem alguma coisa que eu não sei. E comecei a ler muito, porque uma das coisas que aconteceram com a volta dos exilados, naquela época, foi que eles voltaram e começaram a contar sobre a experiência deles. E eu comecei a ler muito, tentar descobrir as coisas e tal. Eu não vi uma menção sequer ao Caparaó, o que aconteceu no Caparaó. Não tinha uma. E aquilo me inquietava, gente. Como? Ninguém menciona uma coisa que me incomodou tanto. Como é que é o seu nome mesmo? Rafaela, desculpa, Rafaela, vou lembrar, tá? Depois da 10ª vez eu vou lembrar do seu nome. A Rafaela estava falando aqui que ela está fazendo uma pesquisa na área de história. Ela está fazendo, pós ou é mestrado? Já passou. Bom, ela estuda, ela é historiadora e resolveu pesquisar a comunidade. Assim como várias outras pessoas, o Evaldo Eringer de Alto Caparaó também pesquisa a comunidade. Tá bom, meu irmão? Beleza? Cristiano. Obrigado, Cristiano. Então havia um impacto muito grande sobre a vida da comunidade. Eu falava assim, como é que pode? Uma coisa que afetou a vida de todos nós que morávamos aqui na época, ninguém fala nisso. E aquilo foi aumentando a ansiedade. Quando eu subi o Pio de Bandeira, e naquela convivência, o pessoal de esquerda também ali, ninguém falava nada, ninguém sabia o que tinha acontecido, nem nada. Ou seja, esse foi um fato que foi muito escondido. E por que foi escondido? A minha tese é a seguinte, ela foi escondido, um fato foi escondido porque foi feito por militares. A guerrilha do Caparaó foi feita por militares que tinham sido expulsos em 64 e que não conseguiam se empregar, porque se conseguisse um emprego, no dia seguinte tinha um representante do regime lá dizendo assim, ou você demite ou eu vou te perseguir. Qual empresário que vai manter um emprego de alguém com o governo nas costas dele? Se hoje no regime democrático, se você tiver um problema dessa natureza, é arriscado se demitir, imagina naquela época que não era democracia, né? Que era uma coisa, um regime de exceção. Quando eu falo essas coisas, gente, não é posição política, é fato, é realidade histórica, tá? Não é opinião, é realidade histórica. E então chegou um momento que um cara pegou e falou assim, olha, nós não temos solução, não tem jeito para nós. Ou a gente se une e se junta para enfrentar esses caras, ou eles não vão deixar a gente viver. Eram militares. E esse camarada chamava-se Amadeu Felipe da Luz Ferreira. O Amadeu Felipe era um sargento do exército, um dos expulsos, e o Amadeu começou a juntar essa turma. Falou assim, nós precisamos de apoio político. Quem nós vamos buscar? Quem era o ícone da resistência na época? Leonel de Moura Brizola. Era o cara que o regime temia, né? Era o cara que, tanto é que quando você tem o pluripartidarismo de volta, em 82, eles não deixam o Brizola pegar o PTB. Gente, a história do Brasil é riquíssima, é maravilhoso a gente estudar essas coisas. Não deixa pegar porque o PTB era uma bandeira, era a bandeira do getulismo, né? Era uma bandeira assim que era muito cara ao Brizola. Se o Brizola pega o PTB, voltava toda aquela memória. Eles pegam o PTB, dão para Ivete Vargas e o Brizola funda o PDT. Não é um outro Brizola. Não era aquele Brizola que fez resistência em 61, que que garante a posse do Jango, né? Que impede aquele golpe ali quando o Jânio renuncia em 61 e os militares tentam um golpe ali e ele não deixa dar, a partir do Rio Grande do Sul, porque ele era governador do Rio Grande do Sul. Então ele fala assim, bom, vamos buscar apoio de quem? Do Brizola. O Brizola estava no Uruguai, junto com o João Goulart, eles começam a articular, vão para lá. E o Brizola tinha o sonho de levantar o Rio Grande do Sul, a brigada militar, que ele achava que tinha aquilo na mão. Os caras falaram assim, você não tem. Não, eu tenho, não tem. Eles tentaram 2 vezes levante em Porto Alegre, não rolou, porque a essas alturas o governo já estava tomando conta de tudo, tá? É normal, né? Você assume o governo, você quer controlar. Principalmente se você assume com um governo de força. Você quer controlar total. Então o governo estava estabelecendo controle, ainda mais na área militar. Uma das coisas que tinha é que as polícias militares eram forças auxiliares do Exército. Os comandantes das polícias começaram a ser trocados por coronéis do Exército. Não os coronéis dele, o que aliás gerava uma birra danada para a polícia militar com as forças armadas, porque eles queriam comandantes deles.
Mas botava, não dava para questionar. Quem questionasse era caçado, essas coisas todas, pelos atos institucionais. Eles conseguiram, depois do fracasso no Rio Grande do Sul, eles combinaram com o Brizola o seguinte: a gente vai tentar, se não der certo você apoia a guerrilha? Você apoia. Porque o Brizola, no fundo, não era a favor da guerrilha. Ele acreditava em outras soluções. Então, o que acontece? Fracasso no Rio Grande do Sul, eles partem para a guerrilha, tentam em Criciúma, Santa Catarina, morre no Nascedouro, teve um assalto a banco lá, cidade pequena, assalto a banco e era um homem e uma mulher, e por coincidência tinha 2 guerrilheiros, um homem e uma mulher fazendo estudos tinham comprado um terreno, igual fizeram aqui. Compraram um terreno para estabelecer uma serraria, faz de conta, vamos vir trabalhar, depois chega os homens para trabalhar na serraria. E aqui como é que foi? Vamos ser criadores de cabra. Por isso era o sítio das cabras, onde, vocês viram a notícia recente que eles encontraram uma das tocas dos guerrilheiros, lá em São João do Príncipe? Pois é, e essa semana saiu mais um registro acerca disso, que o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, registrou a área, foi lá, olhou, levantou bibliografia, levantou dados históricos e chegou à conclusão de que, de fato, é uma região que a toca foi feita pelos guerrilheiros e declarou a região, registrou a região como patrimônio arqueológico. Ninguém pode tocar mais. Viu, Cristiano? Ninguém pode mexer mais. Nem o Amós querer fazer casinha lá. Casinha lá agora tem que fazer um projeto, né? Ir para o IPHAN liberar, o pessoal do Brasil liberar, para fazer a casinha de novo, a Casa dos Cabritos. E era onde eles começaram. Eles se apresentaram na região como criadores de cabras. Inclusive o título original do livro não era esse é um título comercial que a editora propôs. Aí é bom ter editora por isso, os caras têm a visão comercial. Meu título era meio poético, era Entre Cabras e Ratos, era duplo sentido. Cabras por causa dos criadores de cabrito, e eram cabras machos, né? E ratos, porque havia os ratos, esses que roeu o dinheiro, eu brinco, eu falo que o rato roeu o dinheiro de Cuba, né? e tinha os ratos, os animais mesmo. O que acontece com região alta, né? Você não tem serpente, você não tem cobra em altitude. E aí, naquelas regiões onde eles faziam as tocas, onde eles guardavam os alimentos, os ratos vinham, comiam os alimentos, faziam xixi ali. Os caras depois pegavam aquele trem, cozinhavam mal cozido, passavam fogo, esquentavam e comiam aquele troço. O que aconteceu com todo mundo? Peste bubônica. Um deles estava morrendo quando foi preso. Na verdade, estava todo mundo ficando doente de peste bubônica. Eles foram derrotados pelos ratos e não pelas forças armadas. É engraçado, né? Então o título era poético, Entre Cabras e Ratos, porque eu estava vivendo aquilo, né? Era a minha emoção falando. E depois veio Caparaó, a Primeira Guerrilha contra a Ditadura, que é um título comercial forte, né? E enfim, eu peguei, quando eu subi em 97 a serra, então eu me lembro a cena perfeitamente. Era mais ou menos 10 horas da noite, eu estava ali na tronqueira. E na época eu estava fazendo a construção dos alojamentos, e tinha alguns operários, tinha um rapaz, eu com frio, e ele de manga de camisa. O cara que é da região, para ele sentir frio, tem que passar de 5 para baixo, né? Eu não sente frio assim, eu estou aqui de casaco me prevenindo. Porque nessa altura da vida só tem 3 coisas que matam o sujeito, né? Uma delas eu posso evitar, que é a gripe. Então, eu cheguei perto desse rapaz e comecei a conversar com ele. Como é que é seu nome? Ele falou, tal, não lembro o nome dele, mas eu lembro mais ou menos como é que ele era. Eu perguntei assim: você está fazendo o quê? Ele falou: não, eu trabalho aqui na obra e tal. Eu falei: você é da região? Eu falei: assim, sou. Você já ouviu falar na guerrilha do Caparaó? Primeira pergunta que eu fiz naquele dia para o camarada. Eu falei assim: já, ouvi sim. Meu pai fala muito sobre isso. Meu pai fala muito da guerrilha do Caparaó. Eu falei assim: mas o que ele fala? Aí ele começou a comentar. E o que eu percebi naquele contato é que as pessoas da região confundiam tudo. As pessoas, primeiro, elas sabiam que tinha tido uma guerrilha, porque ouviram falar, mas elas não têm noção do que é uma guerrilha, não sabem quem eram os personagens, não sabem quem é polícia, quem é bandido, bandido no sentido da... Não sabe nada, não sabe quem são os personagens da história. Aí eu comecei a conversar isso, busquei, e falei assim: gente,
E aí aquele frio, né? E vem toda aquela história de subir o pico, chegar lá para poder o sol nascer, e você passa um frio miserável, subir aquele troço, cheguei de 4 no Pico da Bandeira a primeira vez, gordo, que nem uma porca. E, gente, um negócio, uma coisa, vocês não têm noção. Eu cheguei lá sofrendo, mas sofrendo demais, falei assim, o que aconteceu nesse lugar? O que esses caras passaram aqui? Aquilo me deu um insight. Então assim, imagina, esses caras passaram aqui, o que esses caras vieram fazer efetivamente, por que eles escolheram esse lugar, o que eles passaram, essa região é muito inóspita, e pior, eles entraram na região na pior época, que é no final de junho para verão. Isso aqui chove, quando passa de setembro a outubro, começa a chover. Ontem estava dando uns relâmpagos lá, falei assim, coitado de quem está na hora daquela serra se tiver alguém lá, porque é tenso. Aí o Ulisses estava me contando que um dia ele foi com o pai dele, que é o Roner, e ele falou assim, aquele dia, Caldas, eu senti medo, porque a gente estava naquele paredão, do outro lado, do pé da menina, e começou um vento, uma chuva, e raio, trovão, e aquilo eu comecei a sentir muito medo. Aí eu peguei assim, meu pai encostou no paredão, eu encostei no paredão, meu pai olhou para mim e falou assim, e aí? Eu assim, pai, e aí digo eu. Então assim, vamos pelo menos encostar a mão naquele cruzeiro? Olha que legal, né? Vamos pelo menos encostar a mão naquele cruzeiro? E eles enfrentaram todo aquele temporal para chegar lá em cima e encostar a mão naquele cruzeiro. Sabe? Nem que seja encostar a mão no cruzeiro e descer, vamos. Já que estão ali, né? Vamos embora. Então é assim o clima. Eu falo assim, isso aqui é muito inóspito. E eu falo assim, seja o que for que tenha havido aqui, eu vou descobrir essa história. Eu vou contar essa história. Mas eu vou contar a história para mim. Eu não tinha intenção de fazer um livro, honestamente não tinha. Eu queria contar para mim, eu queria dominar essa história. Comecei a procurar, não achava. Aí eu quero contar algumas coisinhas para vocês. Ô Clério, se eu estiver falando demais, você fala. Você me corta, faz qualquer negócio. Eu sou contador de história. Sou filho de mineiro. Aí, gente, eu peguei, aí um dia, um ano depois, eu fui tirar umas férias e fui para Curitiba. Para poder, fui sozinho, fui para casa de um amigo, era no final de semana, chegou na segunda-feira, eu virei para ele e falei assim, me leva para um parque de diversões. Ele olhou assim em Rio e falou assim, uma biblioteca, onde é que está a biblioteca? Aí ele pegou o Marcelo, filho dele adolescente, falou assim, Marcelinho vai te levar. Me levou na Biblioteca Estadual do Paraná, lá de Curitiba. É enorme a biblioteca, mas é muito grande, maior que a biblioteca da UFES, quem conhece. É muito grande a biblioteca. E gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, não existe acaso na nossa vida. Existe sonho, propósito e foco. E eu tinha esse propósito, e eu estava focado nisso. Eu tinha que descobrir esse troço. Aí chegou lá, eu fui na biblioteca, eu fui entrando, e é engraçado.